Então, vamos iniciar a nossa aula de resoluções de questões da disciplina Processo do Trabalho. Eu espero de verdade que você esteja bem, seguindo aí, né, o seu treino no nosso cronograma. Hoje nós não iremos falar de cronograma, nós vamos falar aí mais especificamente do nosso conteúdo da disciplina Processo do Trabalho. Você pode se perguntar: Liz, mas eu já estou respondendo muitas questões. Isso mesmo, você hoje pode até ter algumas questões aqui que você já respondeu. Não se preocupe, tá? Não se preocupe com isso, porque você vai responder novamente, prestando atenção e treinando o teu olhar para a resposta certa, pessoal. Essa aí é o meu propósito da nossa aula de hoje, treinar o teu olhar para a resposta certa. Então vamos juntos, vamos iniciar. Deixa eu voltar aqui, deu um bug. O Zoom também me trola um pouquinho, gente, às vezes. Então vamos juntos? Estamos em mais uma aula do Método Aperto AB, aula de resoluções de questões. Hoje nós vamos falar sobre o processo do trabalho. Pessoal, o que eu quero que você saiba hoje? Direito processual do trabalho é uma matéria coringa no teu estudo. Não há, né, não há como você ir para a prova sem, no mínimo, dominar as principais questões de direito processual do trabalho. Mesmo que você não venha fazer processo do direito do trabalho na segunda fase, não importa, você deverá estar com o teu olhar treinado. Por que isso, Liz? Porque processo do trabalho e direito do trabalho são duas disciplinas que você consegue garantir muitas questões na hora da prova. Além de ser uma disciplina coringa do nosso estudo. Como você já sabe, nós estamos estudando 10 disciplinas coringas. Nós chamamos de coringas porque nós estamos rodando toda semana o nosso cronograma. Pessoal, são 5 questões de direito processual do trabalho, 5 questões de direito do trabalho, computando aí 10 questões desse universo da área trabalhista. E aí, pessoal, o que eu quero te dizer? A disciplina de processo de trabalho e direito do trabalho são disciplinas curtas, conteúdos curtos, conteúdos aí de fácil absorção. Então, você consegue levar para a prova muito conteúdo, tá? Dessas duas matérias, garantindo aí o maior número de questões, né? Gabaritando aí questões na tua prova. Então, independente se você vai fazer direito do trabalho ou não, processo do trabalho, direito do trabalho é uma matéria para você querida, porque tem um custo-benefício ao teu estudo muito bom, tá bom? Então, vamos juntos, tá? Hoje eu trouxe algumas questões, mas antes de falar das questões, me sigam lá nas redes sociais, @prof. Liz Sampaio. Se liguem nesse Liz Sampaio Aperte o AB, que é o YouTube, que vai rolar questões lá, resoluções de questões para a primeira e segunda fase também, toda semana, hein, minha gente? Já vou recomeçar esse projeto, porque, inclusive, se a gente for fazer alguma situação de 21 dias, ou a gente pode fazer lá no YouTube. Tem novidades no YouTube, me sigam lá, sigam a prof lá, né? Curte, comenta, compartilha. Vocês seguem um monte de gente que vocês não conhecem, sigam a Pro também lá, tá certo, pessoal? Já tem, inclusive, algumas aulas lá, mas as aulas que estão lá no YouTube são mais aulas no ao vivo, tá? Você tem que ir lá naquela modalidade ao vivo e você vai conseguir ver muita coisa lá Computador. Neta, tem alguém com o microfone aberto. Peraí que eu vou desligar aqui. Aí. E aí você vai conseguir assistir algumas aulas que já estão lá gravadas, tá? Pessoal, mais uma vez, quem quiser o cupom aí da Editora Foco, o livro 5.000 questões, né? É uma boa opção aí para quem está estudando, para quem não tem livro de questões comentadas e quiser, principalmente para os alunos do nono semestre, vale muito a pena, porque você também utilizará aí esse livro para a sua faculdade, tá bom? Acreditar, planejar, executar e revisar, treinar é o nosso método Aperto AB. Muito feliz de ter todos vocês aqui. Como alinhamento, como nós estamos estudando por meio de 4 estratégias. Como você sabe, leitura da lei seca, nossa técnica do funil, que é hoje que eu vou intensificar ainda mais, falando para você o que é as resoluções de questões de maneira estratégica.
um pouco de videoaula, sim, um pouco. Eu tenho gente aqui que chegou aqui para mim já com curso completo de videoaula. Muito cuidado, tá, pessoal? Não é que eu não fale na videoaula, vocês sabem perfeitamente que eu sempre falo com vocês que a videoaula ela tem que ser de maneira estratégica, tá? Então você não vai sentar aí e ficar assistindo horas de videoaula. Não façam isso com vocês. Você precisa utilizar a técnica, tá? Também da lei seca, também das questões, pouco de videoaula e o nosso queridinho, porque o que você controla, você melhora, simulados. Hoje mesmo eu fiz um atendimento individual com um aluno que ele estava assim super técnico na nossa planilha de simulados, analisando cada detalhe. Fiquei muito orgulhosa disso, porque sim, quem analisa no detalhe os seus erros, imagine você atleta vai treinar ali com alguém, vai treinar não, vai para um campeonato onde você quer ser o vencedor. O que você vai fazer? Um mapa do seu adversário. Você vai treinar, você vai saber qual o ponto forte, o ponto fraco do seu adversário, para que você se prepare para todos os momentos possíveis do seu adversário. E no caso aqui para você é a FGV, né? A prova da banca, a FGV. Então você tem que treinar, medir, analisar todos os possíveis erros, todas as possíveis falhas. Tem sempre uma falha, minha gente. Tem sempre uma repetição de comportamento. E você precisa treinar isso de maneira estratégica, tudo bem? Então, isso você só consegue fazer com os simulados. Não quero ninguém enrolando aqui esse nosso pilar, que é o simulado. Por que, Liz? Porque, pessoal, o que você controla, você melhora. O que você mede, você melhora. Isso aí tá nos estudos até de gestão, né, minha gente? Se você faz gestão de algo, você controla aquilo, você mede, você verifica onde está o seu erro e resolve e melhora, tá bom, pessoal? Então a gente vai seguir aí com os nossos 4 momentos. Liz, dia muito ruim. O que é que eu vou fazer desses 3 momentos? Letra da lei seca, tá? No dia muito ruim, eu peço que você não fale na leitura da lei seca. Aqui nós estamos lendo a Constituição Federal, o Código de Ética e o Estatuto da OAB. Eu quero você com o olhar treinado, eu quero você muito bom nesses 3 dispositivos legais, tá certo? Liz, um dia ruim, você vai fazer só as questões. Isso mesmo, muito ruim, você tá muito mal, não deu tempo de fazer nada. Você só vai fazer 1 hora da leitura da lei seca. Um dia ruim, você vai resolver as questões, porque eu acredito que um dia ruim você conseguiu ali 2 horas, pelo menos, tá? E um dia muito bom e um dia bom, você fez aí os 3 momentos. Lei seca, questões e videoaula. Finalizou com uma videoaula leve para dar uma ativada em um ponto. Gente, trabalhem com o YouTube de maneira estratégica, tá? Questões estratégicas, professores também, aulas de maneira pontuais. Quem está assistindo aula pelo YouTube vai assistir uma aula de 30 minutos, de 1 hora, anotar pontos importantes e acabou. Nada de ficar escrevendo tudo que o professor está falando, porque você não vai ler isso mais nunca. Você já vai passar, meu amigo. Você não vai mais ficar olhando. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, olhar treinado porque é específico e para o que vai te trazer ali um custo-benefício importante, tá bom? Vamos juntos. Hoje eu quero falar com você, você já sabe dessa listinha, a gente está trabalhando ela. São as nossas 10 disciplinas coringas, mas eu trouxe aqui para você certificar que processo do trabalho são 5 questões que eu quero que você garanta na tua prova. Meu time específico de segunda fase, em direito do trabalho, vamos intensificar a nossa meta. A gente tem uma meta muito desafiadora, que é gabaritar essas 2 disciplinas. Direito do trabalho e processo do trabalho. Se você vai para a prova muito bom nessas 2 disciplinas, você já garante também o seu passinho lá na segunda fase, tá bom, pessoal? Então vamos juntos, vamos manter aqui o nosso olhar treinado. Vamos agora falar de processo do trabalho, tá? Hoje a minha missão é treinar o teu olhar. E eu quero te ensinar uma técnica que basicamente, pessoal, é uma técnica da nossa segunda fase, tá? Mas ela também cabe aqui na primeira. E eu quero treinar com você hoje essa técnica.
É uma técnica criada por mim, aqui no Método da Peste OAB, mais uma técnica, né, minha gente? Que é simples, mas você vai lembrar muito do que eu vou te falar hoje. Você vai aplicar uma técnica chamada LDP. Liz, o que é LDP? Ler, desenhar e procurar. Isso, quando a gente está lá na segunda fase, eu falo que você vai procurar na sua CLT. Aqui, você não vai procurar na CLT porque você não tem CLT na mão. Você vai procurar na questão. Liz, mas o que você está dizendo em relação a desenhar? Você vai ler, olha aqui no meu olho. Todas as questões de processo você vai desenhar. Liz, desenhar como? Você vai fazer uma linha do processo. Hoje eu vou te ensinar a fazer a linha do processo do trabalho. Eu ainda também vou te ensinar a fazer a linha do processo civil. Eu só não vou te ensinar de penal, não dá. Mas eu vou, como é que fala? Eu vou falar aqui, né, com o professor de processo penal e ele vai fazer uma linha do processo também para vocês, tá? Eu vou pedir a ele para suprir aí essa minha falta em penal, porque não dá, né, minha gente? Penal não tenho condições, não é a minha área. Mas você vai prometer para mim que em todas as questões de processo, você vai ler as questões e vai desenhar. Liz, o que é desenhar? Você vai anotar todas as informações processuais para que ao final de você ler a questão, você vai se perguntar qual o último momento processual. Hoje eu quero te ensinar como que você vai responder as questões. Eu não quero ninguém do método da Peste AB respondendo as questões aleatórias, tentando adivinhar. Eu já falei para você que você não é adivinho, não é mágico, você é advogado. O advogado não adivinha nada, advogado aplica técnica. E você vai ser técnico a partir de agora da sua questão, a partir de agora, no seu momento aí de ler, desenhar e procurar. Então, você vai ler as perguntas e você vai anotar. Eu não sou aquela professora que só falo para o aluno fazer, não. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso, tá? Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Então, você vai ler e, na medida que você for lendo as questões, você vai anotando as informações. E anotar essas informações é para depois você não ficar voltando várias vezes na questão. Você vai ler, você vai anotar e você vai procurar a resposta. Você vai prometer para mim que você vai fazer essa sequência. Lê, anota, desenha e procura a resposta. Só depois de desenhar é que você vai procurar. Assim você vai ser técnico. Por quê? Porque você não vai ficar adivinhando questões. Você vai olhar, olhou ali para o seu desenho, sua alma na hora da prova. Tá fora do teu corpo, você sabia disso, né? Você não tá normal. Como é isso, Liz? Você não tá normal naquele dia. Então, se você anota as informações, que o teu olho não vai sair dali, vai te ajudar a não errar. Vai te ajudar a não cair ali nas pegadinhas da FGV. Então, hoje, Liz, eu já respondi essa questão. Continua aqui comigo. Porque você, na hora que você estiver respondendo as questões em casa, você vai aplicar uma sequência para responder. Você não vai responder tentando adivinhar. Você vai tentar responder com técnica, lendo, desenhando e procurando. Tudo bem? A gente aplica na segunda fase de outra forma, mas agora aqui a gente vai aplicar dessa daqui que eu estou te ensinando. Lê a questão, anota, desenha e procura a resposta. Sempre nessa sequência, tá bom? Não faça o contrário. Então vamos. Ó, esse aqui é a nossa linha do tempo principal do direito processual do trabalho. Liz, que linha é essa? Eu quero que você grude na sua cabeça essa linha. Gruda, sabe de grudar? Grudar. Você vai grudar. Inclusive, vou liberar esse material para vocês em PDF. Quem puder imprimir essa tabelinha, coloca aí no seu local de estudo e grava. Tudo bem? Quando nós estamos falando em direito processual do trabalho, você tem que lembrar do direito processual civil. E a FGV cada vez mais civil, eu falei civil e é para você aprender civil mesmo. Por que, Liz, você falou, se a gente está falando de processo do trabalho, por que você está me falando que eu não posso esquecer de processo civil? Porque você tem que lembrar que o processo civil, ele funciona, ele atua no processo do trabalho, assim como os demais processos, como subsidiário. O que é isso, Liz?
Isso significa que quaisquer lacunas referentes, né, em qualquer processo, o processo civil ele vai suprir essa demanda. No entanto, pessoal, que a nossa peça da prova de direito processual do trabalho, dessa segunda fase, a última, foi um recurso, né, que é ali o embargo de terceiro, e em que o pessoal aí da direito do trabalho teve que fundamentar todo embargo de terceiro, claro e óbvio, no processo civil. Ou seja, cada vez mais a FGV ela vem mostrar que ela não quer que você saiba decoreba, ela quer que você entenda onde você está, que ela quer que você saiba essa interface entre as disciplinas, esse intertexto, eu chamaria até aqui, das disciplinas, tudo bem? O que entre elas se conversam, que a gente chama da interdisciplinaridade, não é verdade? Cada vez mais a FGV vem mostrar isso para a gente. E entre os processos, a gente não pode esquecer que o processo civil, ele é o coração. E aí, quando eu falo em processo civil, eu quero que você se lembre do artigo 2º do Código de Processo Civil. Quem é meu aluno aqui na graduação está presente sabe. E as minhas aulas de teoria geral do processo, eu sempre falo do artigo 2º, que ele traz ali o princípio da demanda, o princípio da ação, tá? Gente, pegue o vade-mecum de vocês. Liz, eu não tenho vade-mecum, pegue aí o online, mas você abra seu coração para aprender a ler a letra da lei, a descobrir o que tem lá. Quando você vai para o artigo 2º do Código de Processo Civil, você sabe que intrinsecamente lá tem o princípio da inércia, o princípio da demanda. São 3 princípios lá intrínsecos: princípio da inércia, princípio da demanda e princípio da ação. Por que, Liz? Porque ele traz o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Tem um salvozinho aqui depois, mas a gente fala nesse começo que ele quer dizer para você: olha, a jurisdição é inerte. Quando a gente fala em teoria geral do processo, a gente fala do tripé processual: ação, jurisdição e processo. Então, o processo, né, ele inicia, né, ali pela iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial. Olha aqui, ele quer dizer para a gente que o processo ele vai começar por uma iniciativa que a parte tem. Perceba que isso está no processo civil e que ele vale aqui para a gente também no processo do trabalho. Por quê? Porque a jurisdição, ela é única, ela é una e ela é inerte. Você precisa provocá-la. Para provocar, para você exercer... Eu espero que você levanta, gente, desse lugar que você está sentado aí, meu povo. Levanta, dá uma sacudida. Tô ligada desde 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e tô ainda aqui em 440. E você tem que também levantar aí e não ficar com preguicinha, não. Eu quero você pegando uma folha, que se eu pudesse, eu entrava aqui nessa câmera para te dizer o que você tem que fazer. Você tem que pegar uma folha e anotar isso aqui que eu tô te falando, tá? Fazer esquema de aula, tá? Eu gosto de esquema de aula. A única agonia da aula online é que eu quero entrar aqui para falar com você, para desenhar no quadro. Mas eu quero de verdade que você consiga anotar aí. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui um pouquinho. Eu quero que você escreva aqui em cima, ó, a jurisdição, a ação. Vou botar aqui sem escrever, tá? E aqui o processo. Você vai botar um P aqui de processo. E aí você vai entender, ó, que você vai exercer o seu direito de ação acionando o que, Liz? A jurisdição. Olha aí eu desenhando para você, que delícia, meu povo. Coordenação motora quase 0, mas eu estou me esforçando, me valorizem, por favor, para que vocês consigam entender esse tripé processual. Pessoal, a ação está lá onde o teu direito de ação, princípio, no artigo 2º do CPC, que traz o direito de ação, o direito de demanda. Então, você usa o teu direito da demanda para acionar a jurisdição. Quem é a jurisdição? O poder dever do Estado, o juiz aqui personificado. A jurisdição ela é inerte. Você aciona a jurisdição
para então ser o quê? Instaurado um processo, e esse processo, pessoal, ele tem um condão de trazer uma solução para o quê, Liz? Para o seu problema, para a sua lead. Vou botar um L aqui, você vai desenhar aí e escrever que é a sua lead. O que é lead, Liz? O seu conflito. O seu conflito. E aí esse conflito pode ser um conflito do direito do trabalho, pode ser um conflito do direito, ficou feio demais esse conflito, não foi, minha gente? Mas pode ser um conflito que você vai o quê? Você vai trazer uma solução, tudo bem? Então, essa solução para o seu conflito, você vai buscar instaurando um processo. Olha que eu disse, uma solução. Eu não estou te dizendo que vai ter um vencedor ou um ganhador. No processo, nós não temos aí um vencedor e um ganhador. A gente tem um princípio aqui, inclusive, que é qual princípio, Liz? Nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. O que isso significa? Significa que a gente tem a primeira instância e tem também a segunda instância. Então, dessa solução para resolver a sua lead, que é o seu processo, caberá, essa solução vai estar onde essa solução, Liz? Justamente na sentença, vou colocar aqui conflito, justamente na sentença, para que essa sentença, né, ela vai ser ali como é que eu posso chamar aqui? Um título judicial e que você vai recorrer. Por que você pode recorrer, Liz, dessa sentença? Porque nós estamos no duplo grau de jurisdição. Você tem ali a primeira instância, podendo ir até a segunda instância. Pessoal, isso aqui é noção de teoria geral do processo. Eu não quero que você que está aqui me ouvindo hoje, que está aí no 10º semestre, no 9º, e que está ainda sem saber o que é o processo, fica a dica que você, depois que terminar aí, que pegar a sua AB, você vai fazer um curso de prática de processo, tá? Porque você estudou as cadeiras da faculdade tudo atrapalhado e tá aí ainda sem ter noção de processo. Processo é o coração da tua atuação como advogado. Se você não tem noção, não sabe nem para onde vai um processo, acorda para a vida, passa nessa OAB logo, urgente, e vai estudar aí, né, uma curso de prática de processo civil. E vá para processo civil, tá? Porque processo civil, ele é aí o subsidiário dos outros processos. Se você não sabe processo civil, você não sabe mais nada. E é muito difícil você acabar compreendendo os outros. Vixe, Liz, e agora eu não sei mais nada, acorda para a vida. Você vai estudar, vai passar na prova da OAB e depois você se aprofunda, tudo bem? Isso aqui que eu trouxe para vocês são justamente o tripé da teoria geral do processo. Então, pega essa informação aí e volta cá agora para o processo do trabalho. O processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial. Liz, dá exemplo, te dou. O que é essa iniciativa? Esse início processual, ele se dá por meio de quê? De uma petição inicial. Uma petição inicial é a primeira, né, ação, a primeira, digamos ali, não é nem ação, vamos utilizar inclusive uma terminologia da nossa FGV, ela pergunta o que é uma medida jurídica cabível. Vamos utilizar terminologias dela, né? Porque a gente quer ficar muito bom na FGV aqui. Eu não quero que você dê aula disso aqui que eu estou falando para você, não. Eu quero que você saiba como marcar o X na resposta certa. Então, pensa comigo. A FGV te pergunta qual a medida jurídica cabível. Olha que delícia. Você tem que saber. Quando a FGV fala de medida jurídica cabível, ela está querendo te perguntar qual é a ação. E aí, ou qual é o recurso cabível aqui. Ela utiliza, anota isso aí para mim, bota assim, ó, medida jurídica cabível. Aí bota entre parênteses, FGV. Eu quero te pedir, vamos fazer uma coisa legal? Pegue uma folha e coloque assim, ó, comandos da FGV. Esse comando também é uma aula nossa da segunda fase. Mas eu quero que você já comece aqui treinando o teu olhar. Eu te disse que essa aula é para treinar o teu olhar. Eu te disse que essa aula é para você saber, ó, estudo horizontal do que vai cair. Pegue uma folha de ofício e você mesmo vai fazer o seu glossário. Olha, quem lembra de glossário? Dicionário. Você vai fazer ali as suas pesquinhas de terminologias da FGV, tudo bem? Nomenclaturas da FGV, porque eu quero que
você quer aqui? Por que você está aqui assistindo essa mulher falando com você? Você quer passar na prova. Você quer estudar o teu adversário. Você quer saber marcar o X na resposta certa. Então, você vai colocar aí do ladinho, ó, comandos da FGV. E aí você vai escrever o primeiro comando, medida jurídica cabível. Bota entre parênteses e escreva ação, qualquer ação inicial do processo do trabalho ou quaisquer recursos no processo do trabalho. Medida jurídica cabível, ela quer dizer qual é a ação. E aí, pessoal, qual é a primeira ação no processo do trabalho? Nós vamos chamar de petição inicial, porque petição inicial é o gênero na qual a reclamação trabalhista é uma espécie. Então, a reclamação trabalhista é uma espécie de petição inicial no processo do trabalho. Liz, teria alguma outra? Claro que sim. A gente pense sempre o seguinte, como o processo começou. Ele começou como? Com uma ação inicial. Que espécie de petição inicial nós utilizamos? A reclamação trabalhista em regra. Mas pode ser também uma consignação em pagamento, né? Uma ação de homologação de acordo, um dissídio, uma ação de dissídio coletivo, não é verdade? Uma ação de mandado de segurança, que vocês vão ver aqui, né? Um detalhezinho dela também, dessa ação. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então, observem o seguinte, vai começar com uma ação inicial. Pessoal, aqui no processo do trabalho, a ação começa com uma reclamação trabalhista em regra, tá? Dessa reclamação trabalhista, as partes serão notificadas, o servidor enviará notificação para as partes, para que as partes compareçam em audiência. Olha o diferencial lá do processo civil, não é assim no processo civil, tudo bem? Não é exatamente assim, porque aqui as partes serão notificadas já para comparecer em audiência. E, observe, a gente tem ali no processo civil essa diferença, né, de intimação para citação. Cita-se, que é citar. Citar é comunicar o réu, comunicar a parte contrária, que tem um processo aqui em andamento. A intimação, ela é uma comunicação interna do processo. Observe, aqui no processo do trabalho, nós utilizamos a terminologia de o quê? De notificação. Quando a gente está falando em notificação, a gente está falando exatamente de notificar o réu, notificar as partes, tá? Que elas deverão estar aqui presente em audiência. Tudo bem, pessoal? E aí, observem o seguinte, a reclamada, aqui no processo do trabalho, a gente utiliza reclamante, reclamada. O reclamante é exatamente ali o autor, né? Então, o empregado. O empregado vai ajuizar uma ação, e essa ação, né, gente, ele vai ser... Ai, eu me despecei aqui. Um minuto, gente. Pronto, foi uma coisa que me interrompeu aqui. Ó, essa reclamação trabalhista vai ser iniciada por quem? Justamente pelo reclamante. E esse reclamante vai iniciar o processo. E esse processo, pessoal, as partes vão ser intimadas, notificadas para comparecer em audiência. E a reclamada, que é a empresa, vai aparecer, já vai chegar na audiência com a contestação. Já vai apresentar a contestação. Lá no processo civil é diferente, tá? Esse procedimento. Então, ele já vai aparecer com essa contestação. Que contestação, pessoal? Resposta do réu, resposta da reclamada. Lembra que nós falamos da tese, antitese e da conclusão, que é a sentença?
Então, a gente tem uma inicial, a gente tem uma resposta do réu, que é a contestação, e a gente tem a sentença, que é um pronunciamento do juiz, tá bom? Essa linha do tempo é uma linha do tempo resumida, claro. Quando a gente fala nessa audiência, tem ali ainda, até chegar a sentença, a produção de provas, né? Você vai estudar um pouco mais aprofundado sobre audiências no processo do trabalho. Quando a gente fala em audiência no processo do trabalho, existem algumas especificidades da própria audiência, né? A gente vai ver que aqui a audiência ela pode ser que é única, onde tudo acontece naquela audiência, inclusive a produção de prova, né? Essa audiência ela pode ser também dividida, que é uma audiência de conciliação e depois uma audiência de instrução, na verdade, mas, em regra, tá? A gente vai observar que as audiências aqui no processo de trabalho sempre ocorrem de maneira una, tá? Na prática. Mas aqui você tem que entender ainda qual é o procedimento, né? Aqui no processo do trabalho, o procedimento, ele é justamente baseado pelo valor da causa. Então, você vai entender ali qual é o valor da causa para saber qual é o procedimento a ser utilizado. E aí você vai ver se ela é una, se ela é ali dividida, tá? Mas pense que aqui no processo do trabalho as partes serão notificadas já para comparecer nessa audiência. E a reclamada deverá apresentar já a sua contestação. A reconvenção é um instituto jurídico aqui do processo civil, olha aí, que cabe no processo do trabalho. O que é a reconvenção? É uma espécie de contra-ataque da reclamada, do réu. Aqui no processo de trabalho a gente não chama réu, a gente chama reclamada, mas você entende que é justamente a empresa, né? A empresa. E essa empresa é aí justamente o réu, tudo bem? Gente, eu gosto muito de falar com vocês, para vocês pensarem assim, ó. Liz, no processo do trabalho, eu sou advogado de quem? Olha que maravilha o processo do trabalho. Você é advogado de quem paga os seus honorários. Dinheiro. Liz, como assim? Claro. Você vai se posicionar. Olha, gente, que isso aqui dá para responder questões com esse pensamento. Liz, que pensamento feio, você é assim? Não, eu não sou assim, sou um pouquinho, todo mundo é, não é verdade? Vamos que a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quem não quer ganhar dinheiro aqui, minha gente? Mas você vai pensar assim, ó, eu vou ser advogado de quem está pagando os meus honorários. Se é o reclamante, se é o empregado, eu vou pensar com uma cabeça de proteção ao meu cliente, né? Então, você tem que pensar com a cabeça do cliente, com a cabeça do empregado. Se você estiver como advogado da empresa, você não é dizer que aqui é igual advogado criminalista, né, gente? Você não fica defendendo ali, tem várias situações. Você vai defender o quê? Salvaguardar o direito do seu cliente. Então, isso ajuda você a responder as questões de prova, porque você vai pensar assim, ó. Se, vamos lá, exemplo bem rápido, não desanima não, minha gente. Não desanima não. Não me abandonem. Ó, um pensamento bem rápido aqui. Liz, vamos supor que a questão diz o seguinte: Maria estava gestante e foi, né, dispensada sem justa causa ali na data X, onde ela, percebam, a Maria, ela era gestante. Ela foi dispensada ainda no período da licença maternidade. Ou seja, a Maria, ela tinha estabilidade por ela estar ainda ali na licença maternidade. Observem que ela foi dispensada sem justa causa nesse período de estabilidade. Ponto. Ponto. Na questão, a questão vai te perguntar, isso aqui é muito questão de segunda fase, só para você ter noção como você consegue responder. Ela pode te perguntar assim, qual a medida jurídica cabível para salvaguardar o direito de Maria, em uma letra, e uma outra ela te perguntou qual a tese a ser adotada para proteger Maria. Isso, pergunta de segunda fase, mas que cabe a gente trabalhar o nosso pensamento aqui. E aí, pessoal, você vai perguntar assim, ou você vai pensar assim, quem está pagando meus honorários? É a empresa? O que você vai dizer? Maria não faz jus, né, à reintegração. Por quê?
Porque ela já tinha passado do período da estabilidade. Liz, eu vou mentir? Claro que não. Se você estiver do lado da empresa, a questão trouxe para você algum impedimento ou já passou o período do gozo ali, da estabilidade, ou Maria possuía algum tipo, alguma natureza jurídica do seu trabalho que não fazia jus à estabilidade. Por exemplo, né, em algumas situações, tem ali que a empregada ela não tem essa estabilidade, ela não faz jus a essa estabilidade. Então, observe, quando você estiver na questão, se você se posiciona como advogado da empresa, você vai pensar com a cabeça da empresa, existe alguma falha que essa reclamante não faz jus à estabilidade. E aí você corre atrás da falha. Na vida cá fora, na prática, é a mesma coisa. Se você está salvaguardando o direito do seu cliente, você está de um lado que parece, digamos aí, Liz, mas ela fazia jus. Você vai buscar algo que proteja o seu cliente. Você vai buscar algo, pelo menos ali, que faça com que ele consiga pagar. Não é verdade? Você vai buscar minimamente ali um acordo, mas você vai lutar pelo direito do seu cliente, pelo direito de quem está pagando os seus honorários. Se você estiver do lado da reclamante, qual é a sua tese principal? Maria faz jus à estabilidade, à reintegração, porque ela foi dispensada sem justa causa no período de gozo da sua estabilidade. Tudo bem? Eu quero que você que está me ouvindo, que está um advogado trabalhista já, minha gente, para responder e gabaritar todas as questões de direito do trabalho, processo do trabalho, você vai se posicionar na prova. Tudo bem? Geralmente, o comando final dela é o seu pensamento de advogado. Por que, Liz? Porque você está fazendo prova para advogado, meu filho, não é para prova de delegado, não é prova de juiz, é prova de advogado, tá? Então, você vai pensar com cabeça de advogado, você vai se posicionar de que lado que você está. Se você está do lado da empresa ou se você está do lado da reclamante, tá? Ou reclamada. Isso aqui, esse pensamento te ajuda a responder algumas questões. Então, vamos fazer isso, tá? A gente vai ver aqui na prática. Essa primeira linha do tempo tem que estar grudada na tua cabeça, tá? O que que acontece? Inicia o processo, porque o processo, jurisdição é ineste, você inicia, em regra, com a petição inicial, na qual, no processo do trabalho, a espécie é reclamação trabalhista, podendo ser qualquer uma outra medida jurídica cabível que inicie o processo, mas, em regra, é a reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista, inclusive, ela pode vir com uma tutela antecipada. O que é uma tutela antecipada, Liz? É um pedido emergencial. E aqui eu te dei um exemplo. Se quem está pagando os seus honorários é a reclamante, e a reclamante te procurou como advogado dela para fazer alguma coisa nesse momento, você pode ajuizar uma ação com uma medida de urgência, com uma tutela ali de urgência, uma tutela antecipada. Você precisa desse pedido urgente. E aí, pessoal, é onde vem o quê? Uma decisão do juiz. Muito cuidado com o que eu vou te dizer agora. Decisão é diferente de sentença. Como assim, Liz? Diferente? Pode ser diferente. Por quê? Porque se você está falando de uma decisão e a FGV ela pega você com isso, a gente não vai para lá com bobinhos, tá, minha gente? A FGV ela te pega e bota lá decisão. O que você vai se perguntar na hora? Que você não está indo para lá para ser bobinho. Você está indo para lá, advogado. Você vai olhar e vai falar assim: olha, que decisão é essa? É uma decisão que põe fim à fase de cognição do processo. Liz, o que é isso? Te explico. E essa fase de cognição é uma fase processual. Cabe para os outros processos. A fase de cognição, ela é chamada de fase de conhecimento. Liz, o que é isso? É a fase que o juiz está conhecendo as partes, conhecendo o processo, conhecendo e ponderando significativamente as provas, as oitivas, a própria peça processual, a petição inicial, a contestação e ponderando ali a sua aplicabilidade da lei, que é o que o juiz faz, não é verdade?
Essa fase de conhecer as partes, de ouvir as provas, de ponderar o processo, nós chamamos de fase de conhecimento, fase cognitiva. Quem põe fim a essa fase? Grava aí, a sentença. A sentença põe fim a essa fase de conhecimento, tudo bem? E a sentença também ali é uma espécie da decisão do juiz. O juiz se pronuncia, só que a decisão, que nós chamamos de sentença, ela põe fim a essa fase, fazendo ali iniciar uma outra fase, que é a fase que nós chamamos da fase de execução. Senta, calcula, cobra. Não é verdade? É a fase de execução. É a fase que você tem um título executivo e você vai executar esse título. Tudo bem? Só que quando é só uma decisão, ele não põe fim à fase de cognição. Liz, como que eu vou saber isso? Te explico. Quando que o juiz põe fim à fase de cognição? Quando ele aprecia, olha aqui o que eu estou te dizendo, quando ele aprecia o pedido principal. Vamos dizer aqui que eu disse a você que Maria, essa nossa cliente que nós adotamos hoje, ela foi dispensada sem justa causa. Quem está pagando os seus honorários é Maria. Pensa com cabeça de Maria, ok? Você, como advogado de Maria, o que você vai fazer? Vai ajuizar uma ação pedindo, vou falar aqui os pedidos bem em regra mínimos para você entender. Você vai fazer um pedido de tutela, pedindo a reintegração de Maria. E você pode pedir, vamos colocar aqui que você pediu um dano moral pelo que Maria sofreu. Dano moral não é um pedido muito acolhido pelos juízes trabalhistas, porque ele tem ali, né, no seu, como é que eu posso, no seu âmago, né, ele tem ali um pedido de indenização, lá bem da área civil, mas cabe também danos morais no processo do trabalho. Então, digamos que você pediu, e você pediu mais, você pediu umas horas extras de Maria, que ela via trabalhar, você aproveitou e pediu essas horas extras. Então, perceba que a história que vai vir lá na sua questão, ela vai falar que os pedidos de Marias foram julgados procedentes. Os pedidos de Marias foram julgados parcialmente procedentes. Isso aqui tudo é pondo fim à fase de cognição. Porque o juiz julgou os pedidos dela. Os pedidos, inclusive o pedido principal. Agora, se o juiz aprecia apenas e somente a tutela, perceba que não é uma decisão que põe fim à fase cognitiva. É uma decisão interlocutória. Liz, o que é uma decisão interlocutória? Abra sua cabeça. É uma decisão intercorrente no processo. O que é uma decisão intercorrente? É uma decisão que o juiz não apreciou todos os pedidos, principalmente o principal ficou redundante, mas necessariamente o principal, né, minha gente? Se ele não apreciou o principal, ele não pôs fim à fase de conhecimento. A fase de conhecimento, ela é finalizada com a sentença. Liz, eu fiquei com a dúvida, talvez você que esteja me ouvindo está com a dúvida aí agora. Liz, e se o juiz apreciar a tutela e os pedidos principais, tudo junto? Tudo, ele apreciou tudo. Tudo. Minha gente, se ele fez isso, você tem sim uma sentença. Você não tem uma decisão interlocutória. Tudo bem? Você tem uma sentença. Muito cuidado. Primeira instância, o juiz se pronuncia onde, Liz? Vou falar aqui 3 situações. Na primeira instância, 3 situações. Anota isso para mim. Bote assim, pronunciamentos do juiz. 1, despacho. O juiz, ele pode fazer um mero despacho no processo. E aí você vai botar entre parênteses. Não cabe recurso de despacho, não cabe recurso. Não tem carga decisória no despacho. Então, o juiz se pronuncia no despacho, mas não tem carga decisória. É apenas ali o quê? Um pronunciamento. Ele falou assim, notifica-se as partes. É um despacho. Tudo bem?
não tem carga decisória, não cabe recurso, mas é um pronunciamento, é onde o juiz se pronuncia. Segundo pronunciamento, decisão interlocutória. Aí você vai dizer, não põe fim à fase de cognição, a fase de conhecimento. O juiz, ele aprecia um pedido intercorrente no processo. Um pedido que apareceu ali de forma intercorrente. A FGV, ela, nossa bonitona, já sabe que tutela é um exemplo batido. E aí, sabe o que ela fez? Numa das provas da segunda fase, ela trouxe um pedido do juiz na audiência, negando os honorários periciais. A questão trazia, a questão não, minha gente, a peça, o enunciado de uma peça. E isso mesmo. Ele contou a historinha que meus alunos treinados lê, desenha, procura. Leu a informação e lembrou dessa tabela que está aqui na tua frente, que você vai grudar ela na sua cabeça. Principalmente você. Acorda, meu povo. Levanta. Eu não quero ninguém deitado, viu? Não quero ninguém deitado. Eu tô ligada hoje 440. Ó, levanta. A FGV, ela pediu o seguinte. O juiz apreciou, negou o pedido dos honorários do perito. Honorários do perito. Observe, ele negou esse pedido. O que você tinha que pensar? Não era o pedido principal que o juiz estava se pronunciando. O juiz estava se pronunciando por um pedido intercorrente no processo. Apareceu um pedido, assim como a tutela. A tutela não é o pedido principal, tem outros pedidos. E aí, o que você fez? Você entendeu que tinha uma decisão ali, mas que não era uma sentença. Era uma decisão interlocutória. Anota essa informação, puxa uma seta aí. As decisões interlocutórias no processo do trabalho, em regra, são, eu vou falar até uma terminologia bem minha aqui, são abraçadas pelo princípio da irrecorribilidade. Como assim, Liz? Anota isso. Decisão interlocutória são abraçadas pelo princípio da irrecorribilidade. Bota entre parênteses, não cabe recurso de imediato. Em regra, todas as decisões interlocutórias no processo do trabalho não cabe recurso. Fique firme com essa informação, porque a decisão interlocutória no processo civil cabe recurso. Você não vai confundir. Direito do trabalho, em regra, não cabe. Não cabe. Liz, mas quem está pagando meus honorários é Maria. E você falou que se ela está pagando meus honorários, eu vou fazer o quê? Buscar a defesa dela, de alguma forma. Te vira, estuda e acha o erro. Né, minha gente? No direito tem muito isso. Tem sempre uma falha. Vá atrás dela. Olha que legal isso, gente. E é isso mesmo. Tem sempre uma falha. Vá atrás da falha. Tudo bem? Então, você vai buscar, por isso que advogado que se destaca é advogado que estuda. Porque se ele procura falha, ele acha o erro. Ou do colega, ou da situação. E aí ele utiliza essa falha e fundamenta. Tudo bem? E aí ele consegue. Há sempre uma falha. Busque ela. Então, o que você vai pensar aqui? Liz, da decisão interlocutória, se não cabe recurso, o que eu vou fazer? Você vai identificar os requisitos do direito líquido e certo. Se essa situação feriu o direito líquido e certo do seu cliente, você vai impetrar o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional, tudo bem? Que você pode utilizar, cabe no processo do trabalho. E aí, pessoal, muito cuidado. Mandado de segurança é uma ação, anota isso aqui que eu vou te dizer,
Eu espero que você esteja bem hoje, porque eu tô muito agitada. E eu quero te falar tudo hoje, gente. Eu adoro essa aula. Ó, mandado de segurança, anota isso. É uma ação de competência originária do TRT. Como é isso, Liz? Pelo amor de Deus. Ação de competência originária do TRT significa que esse mandado de segurança ele vai começar, ele vai iniciar no TRT. Tudo bem? Ele vai começar no TRT, porque ele é uma competência originária, ele se origina no TRT. Pessoal, anota outra coisa, bota um parêntese aí e pensa. Órgãos da Justiça do Trabalho. Quem são os órgãos da Justiça do Trabalho? Juiz, você vai anotar bem assim, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para você. Você vai anotar juiz do trabalho, eita, juiz do trabalho, anota isso, tá? E aí você vai botar aqui embaixo, ó, TRT, eu espero que vocês estejam anotando, pessoal. TRT, e você vai anotar aqui bem aqui em cima, TST, exatamente nessa sequência, tá? Então, juiz do trabalho, TRT e TST, ok? Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Isso aqui te ajuda a entender para onde vai os recursos, tá? Se eu digo a você que o mandado de segurança, ele tem competência originária no TRT, você tem que lembrar que ele vai começar aqui no TRT, tudo bem? Começar mesmo. Ok, informações aí importantes. Quando você estuda, né, a competência originária do TRT, você vai ver ali que cabe também, ó, anota já essa informação. São 3 ações de competência originárias do TRT: mandado de segurança, dissídio coletivo e ação rescisória. Mandado de segurança, dissídio coletivo e ação rescisória. Você vai colocar aqui, ó, dissídio coletivo. Ficou feio, mas você está entendendo. E ação rescisória. Faz um desenho bonitinho aí para garantir a nossa noite. Não é não, meu povo? Então, você vai colocar mandado de segurança, dissídio coletivo e ação rescisória. São ações de competência originária do TRT. Tudo bem? Vamos voltar aqui, só para você me entender. O processo começa por iniciativa da parte, começou aqui, em regra, uma reclamação trabalhista. O seu cliente interpôs uma reclamação trabalhista, essa ação trabalhista começou ali em primeira instância, começou na Justiça do Trabalho, tudo bem? Você fez um pedido com tutela antecipada de urgência, o juiz apreciou ela apartada dos pedidos principais e você tem ali uma decisão interlocutória. Se você se sentiu irresignado dessa decisão interlocutória, você vai impetrar o mandado de segurança. Por quê? Porque a decisão interlocutória, em regra, no processo do trabalho, é abraçada pelo princípio da irrecorribilidade, ou seja, não cabe recurso em regra. Se ferir o direito líquido e certo do seu cliente, você poderá impetrar o mandado de segurança. Tudo bem? Para o TRT. No TRT. Por que no TRT? Porque é uma ação de competência originária do TRT. Tudo bem? Liz, não teve isso, não teve decisão interlocutória, não teve esse outro procedimento, o processo seguiu, marcou audiência, notificou as partes, teve audiência, teve toda a tramitação. Dessa tramitação, nós tivemos uma sentença. Pessoal, sentença, decisão do juiz, pronunciamento. Você anotou aí no seu caderno, onde você está anotando? Pronunciamento do juiz de primeira instância. Você anotou despacho, não tem carga decisória. Você anotou decisão interlocutória, uma decisão intercorrente no processo. Você botou como exemplo ali, né? Uma decisão que, em regra, não cabe recurso de imediato. E você vai anotar agora um outro pronunciamento do juiz, sentença. E aí você vai dizer sentença põe fim à fase de... Olha, anota isso. Não me abandona, gente. Não me abandona. Não me abandona aqui, porque o raciocínio você precisa me acompanhar, para você não se perder.
O último pronunciamento aqui da instância de primeira instância é a sentença. Você anotou despacho, não tem carga decisória, não cabe recurso. Decisão interlocutória, decisão intercorrente no processo. Não cabe recurso de imediato. Se ferir o direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Tudo bem? Sentença. Sentença põe fim à fase de conhecimento, à fase de cognição. Da sentença no processo do trabalho, o caminho é certo e é reto, cabe recurso ordinário, meu povo. Recurso ordinário é o processo que cabe aí da sentença. Tudo bem? Então, grava isso. Pronunciamentos do juiz, despacho, não tem carga decisória. Decisão interlocutória, decisão intercorrente no processo. Não cabe recurso de imediato. Se ferir o direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Sentença, pronunciamento do juiz que põe fim à fase de cognição, à fase de conhecimento. Tudo bem? Cabe recurso ordinário para o TRT. Grava esses órgãos: Justiça do Trabalho, TRT, TST. Tudo bem? São as instâncias aqui que você vai perpassar quando se sentir irresignado de uma decisão do juiz, ok? Quando a gente fala, para completar esse seu quadrozinho aqui, esse seu quadro de pronunciamentos do juiz, quando nós falamos de segunda instância, lá do tribunal, a gente fala de acórdão. O que é acórdão? Acórdão, o nome já diz, acordo, né, entre ali um grupo. Se é acordo, tem mais pessoas acordando. Se nós temos mais pessoas, nós estamos falando de uma decisão de colegiado, uma decisão que é chamada de acórdão. Dos acórdãos dos tribunais, cabem sim recurso. Nós temos também ainda a decisão monocrática, anota. Segunda instância, quais são os pronunciamentos do juiz? Decisão monocrática, que é uma decisão de único ali do juiz, geralmente das decisões monocráticas ali, cabe recurso também, tá? Um dos recursos é o agravo interno, que é o agravo, né, chamado ali pelas doutrinas de agravinho, agravo, a gente vai falar dele de outro momento, mas cabe recurso da decisão monocrática. Anota, decisão monocrática, decisão de um único juiz, ou ali até mesmo do presidente, né, do tribunal, ou acórdão. Acórdão é decisão de colegiado, decisão de tribunal. E cabe recurso tanto dos acórdãos do TRT, como também dos acórdãos do TST. Tudo bem, pessoal? Anota isso aqui, porque eu quero que você grave que não é recurso do além. É recurso porque você está irresignado de uma decisão. Ou uma decisão do juiz de primeira instância, ou de uma decisão dos acórdãos do TRT ou do TST. Tudo bem, pessoal? Então, você só vai se manifestar se você se sentir irresignado por algo. E aí começa agora a nossa segunda linha do... Gente, hoje eu tô tão assim, acelerada, que já vai dar quase 10 horas e eu tô ainda aqui explicando para vocês. Mas me aguardem, não me abandonem aqui não, tá? Não me abandonem não, porque eu tenho que chegar aqui nas 3 linhas do processo. Ó, a segunda linha é essa. Vou passar um pouco mais rápido, só para você entender que da sentença cabe RO para o TRT. Do acórdão do TRT que aprecia o RO, cabe recurso de revista para o TST. Do recurso de revista, do acórdão do TST em recurso de revista, cabe embargos ao TST. Para o TST também. O TST, gente, é um órgão que ele é dividido entre turmas e SDI, é assim, ó. O TST, ele é, na verdade, formado, tá? O TST, ele é formado. Você vai imaginar aqui, ó, que ele tem turmas
turmas, pensem assim, turmas do TST, tá? Ficou feio, gente, porque não é muito confortável anotar com isso aqui. Ficou muito feio. Não vou fazer isso com vocês, né, gente? Mas vamos lá. Turmas. Anota turmas aí para mim, que eu vou botar aqui só para você entender o que é essa turma, ó. Turma. E também SDI, Seção de Dissídios Individuais, e também SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Tudo isso forma o TST, tudo bem? Por isso que a gente fala que o recurso de revista ele é apreciado pelo TST, porque ele é apreciado por uma de suas turmas, tá? Já o embargos ao TST, ou a SDI ou a SDC, que é a seção de dissídios individuais e seção de dissídios coletivos, tá? O recurso extraordinário não é um recurso do processo do trabalho, mas cabe aqui se ferir um direito ou, perdão, se ferir a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Então, cabe recurso extraordinário no processo do trabalho? Cabe, mas não é um recurso, tá? Do processo do trabalho em si. Tudo bem, pessoal? Isso aqui eu quero que você grude na sua cabeça. Ler, desenhar, procurar. Você vai ler a questão, você vai tentar desenhar onde você está no processo e você vai procurar. Tudo bem? Pessoal, depois disso, nós temos a fase de cognição, que foi lá. E essa aqui é a fase de execução. Eu quero que você grude na sua cabeça que a única diferença dessas duas linhas, quando você está na fase de execução, é justamente o recurso cabível da decisão, que é uma sentença em sede de execução. Pessoal, a FGV já comprovou que ela gosta desse tema, que ela tenta te confundir para você não saber isso aqui. Se você tiver em uma decisão e a questão te falar em algum momento em execução, você não vai pensar em RO, você vai pensar em agravo de petição, tudo bem? Você vai grudar isso na sua cabeça. Liz, se eu tiver numa decisão em TRT, em agravo de petição, segue a linha normal, como nós já falamos, tá? Uma decisão, vai caber aí, ó, recurso de revista e embargos ao TST para o TST. Tudo bem? A composição do TST é a mesma que turmas SDI e SDC. Tudo bem, pessoal? Eu quero que você grude na cabeça essas 3 linhas do processo. E aí, a gente falou em responder questões e eu trouxe aqui, inclusive, algumas questões. 2 eu já tinha falado na aula passada. Gente, ó, eu vou exceder um pouquinho o nosso tempo, tá? Quem não puder ficar, não fique, mas eu quero terminar aqui, porque eu quero que vocês consigam entender o que é essa aplicabilidade do olhar treinado, tá? Esse conhecimento que eu acabei de falar para vocês aqui é um conhecimento mínimo que você tem que levar para a prova. Não há prova de processo sem recurso e execução. Qual é a missão de você hoje, para essa semana, quando estiver estudando o processo do trabalho? Você vai responder o tópico do livro, ou o filtro que você vai fazer lá, das questões de recurso e questões de execução. Tudo bem? Você vai grudar na sua cabeça esses 2 temas. Liz, eu preciso assistir uma aula. Eu te trouxe hoje noções básicas de recurso, de linha do tempo. Se você ainda tiver com alguma dificuldade, responda as questões e assista um outro vídeo no próprio YouTube com algum professor que você tenha afinidade, tá? Mas, basicamente, quando eu falo para você ler, desenhar e procurar, você vai fazer assim, ó. No curso de uma ação, reclamação trabalhista, você vai fazer assim, ó. RT. Tudo que aparecer, você vai anotar. A informação que aparecer processual, você vai anotar. Você vai escrever. Olha o que apareceu mais. Na fase de execução, na hora que você estiver respondendo a questão, você vai anotar. Isso é o desenhar. Tudo bem? Na fase de execução de sentença, em fase de execução de sentença, a executada citada para pagar e garantir o juízo apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada.
Algumas terminologias da FGV você pode até não saber, mas você vai entender isso aqui, ó, o seu desenho, tá? Após regular trâmite, o juiz julgou procedente. Você tem que estar preparado, programado para entender. Se o juiz julgou, você tem uma sentença, você tem uma decisão. E aí, se ele julgou procedente, você já sabe que foi ali, né? Ele disse... Ai, meu Deus. Ó, procedente à exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente. Olha aqui, ele foi muito específico, ele falou exequente. Isso te dá um sinal que tem uma reclamação trabalhista, mas essa reclamação trabalhista está na execução, ele chamou de exequente. Quem está pagando os seus honorários? O exequente está pagando os seus honorários. Contra a decisão da exceção de pré-executividade, qual é o recurso cabível? Então, pessoal, se você está pelo exequente numa execução, você vai lembrar da linha. Sentença, da sentença. Na execução, cabe agravo de petição. Estava lá na sua linha para o TRT. Tudo bem, pessoal? Ou seja, se você desenhar na hora da prova as informações, a sua mente vai se condicionar, vai olhar para o desenho e vai marcar a resposta certa. A gente até falou sobre essa questão na aula passada, eu acho. Apelação você eliminaria, porque a apelação é do processo civil. Você eliminaria o recurso de revista, porque ainda não tem ali, não tem uma decisão, né, do TST, do TRT para o TST. Você ficou entre as duas, entendeu que você estava na execução e marcou aí o agravo de petição. Tudo bem, pessoal? Eu quero de verdade que vocês sejam técnicos, tudo bem? Sejam técnicos na hora da prova. Vamos rapidinho nessa. Plínio Barbosa ajuizou uma reclamação trabalhista. Você vai prometer para mim que você vai fazer isso em todas. O que aparecer, você vai desenhar. Em face do seu empregador. O valor da causa de 30 dias, olha, ela tentando te enrolar, contando historinha, ó. O valor da causa era 30 salários mínimos com valor vigente na data do ajuizamento da ação. O pedido único da ação, pedido único, anota. Pedido principal da ação está baseado em entendimento sumulado do TST, cabendo aplicação da literalidade da súmula. Ainda assim, o juiz de primeiro grau julgou. Isso aqui tem que soar como, né, sanfona para os seus ouvidos, meu povo. Toda vez que você lê isso aqui, você vai lembrar que tem uma sentença, tem uma decisão aqui. Você, na qualidade de advogado de Plínio que está pagando os seus honorários, apresentou o recurso cabível. Que recurso cabível da sentença? Esteja pronto, pessoal. RO para o TRT. Você vai fazer todas essas anotações na hora. Seja mais esperto do que a FGV. Você, na qualidade de Plínio, apresentou o recurso cabível para o TRT respectivo. O TRT manteve a decisão sem que houvesse no acórdão dúvida, contradição, obscuridade ou contradição. Qual é o recurso cabível da contrariedade, obscuridade e contradição? Só um plus aqui, você sabe que é quem? Embargos de declaração. Ele disse que não caberia embargo de declaração porque ele disse que não teve dúvida no acordo, não teve nada. Então, não cabe embargo de declaração. Mas ele te deu essa informação só para você ficar confuso. Então, foca aqui. Foca onde, Liz? Foca na tua linha. Foca no que você anotou. Qual é a técnica que você está aplicando? Lê, desenha, procura. Então, você vai focar na linha, no que você anotou até agora. Qual o momento processual dessa linha que você acabou de escrever aí? Considerando que a decisão do TRT foi publicada numa segunda-feira, ele está te trazendo informações para te tirar o teu foco. Não sai do teu foco. Olha para a linha. Falou de segunda-feira, falou de contrariedade, falou de obscuridade. Nada disso faz sentido aqui. Porque ela está te falando um comando. Assinale a opção que indica... Lembra que nós falamos? A medida judicial. Liz, eu anotei aqui. Você falou para mim que medida judicial ou é uma ação
ou é um recurso. Concorda comigo que não vai ser uma ação? Por que não vai ser uma ação, Liz? Porque já tem ação, já tem a RT, você já anotou. Ou eu lhe falei que vai ser uma ação ou vai ser um recurso. Então, é um recurso, Liz, é um recurso. Que recurso é esse? Qual você adotaria? Na hora. Olha como você está treinado se você ler, desenhar e procurar. Olha aqui, meu povo. Mas vamos fazer. Você tem duas técnicas para aplicar. O caberá recurso de agravo de petição é o primeiro que você vai cortar. Por quê? Porque não falou execução hora nenhuma. Hora nenhuma. Não cabe mais recurso em razão do tipo de procedimento. Esse aqui é aquela questão que você, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Corta e segue a vida. E aí você ficou, caberá agravo de instrumento? Anota aí para mim. Agravo de instrumento é o recurso cabível no processo do trabalho para destrancar recurso. Lembra do glossário que você está fazendo aí hoje? Lembra dele? Anota embaixo. Agravo de instrumento, bota assim, igual. O recurso teve o segmento negado. Se a FGV te trouxer informação, recurso teve o segmento negado, isso é um comando dela. É um comando. Comando. Eu falei glossário, mas eu falei para você botar comando aí. Você está me acompanhando, né, minha gente? Não me abandona, não. Não me abandona, não, que hoje você vai sair daqui para gabaritar o processo do trabalho. Olha lá. Você botou comando. O comando que você colocou, você anotou já, medida jurídica cabível. Eu estou lembrando, viu? Estou fazendo isso aqui na minha cabeça. E agora embaixo você colocou o recurso, o agravo de instrumento. Tem um comando. Teve o segmento negado. Toda vez que a FGV falar que teve o segmento negado, é agravo de instrumento. Ela falou em algum momento que teve segmento negado? Não. Não é. Só que você nem precisava disso aqui tudo, porque você sabe que da decisão do TRT, do acórdão do RO, apreciou o RO, cabe recurso de revista para o TST, meu povo. Você está pronto para esse negócio? Chegou a tua hora. Chegou a tua hora, minha gente. Você não vai errar essas questões de processo. Você não vai errar nenhuma questão de recurso. Nenhuma. Nenhuma. Eu falei nenhuma, tá? Lê essa súmula, lê também esse artigo. Vamos seguir. Em reclamação trabalhista, olha aqui, você vai anotar. Você tá pronto. Li, mas eu já sei. Não, é técnica. É técnica, meu povo. Desenhou, só depois você vai procurar. Lê, desenha, procura. Você vai prometer para mim que você vai fazer isso em todas as questões. Todas. Eu falei todas. Tudo bem? Apareceu uma nota. Sua alma está fora do seu corpo. Você vai olhar para isso que você anotou e você não vai errar. Li, se não for questão de processo, faz bonequinho, faz palitinho, mas desenha em todas as questões. Da prova inteira. Liz, eu vou perder tempo. Não, meu filho, você vai lendo e vai desenhando para você não ficar procurando. Se você não desenha, você vai ficar voltando na questão. E aqui não, você está fazendo um resumo. Em reclamação trabalhista, o juiz atende ao pedido expresso do autor na petição inicial. E de plano, defere. Então, a gente tem uma RT com uma tutela de urgência. Uma tutela de urgência. Você vai botar assim. Tutela de urgência. Ficou feio aqui, mas é isso que eu quero te dizer. E o juiz deferiu. O que você pensou aqui? Se o juiz deferiu, o juiz tem o quê aqui, minha gente? Você está pronto para pensar? O juiz tem uma decisão aqui, Liz. Anota isso. E se você fosse mais bonitinho que eu, porque eu não estou com espaço aqui, gente, está muito feia a minha letra aqui, meu Deus. Tá feio demais. Eu não tô sabendo desenhar com esse trem, não. Ah, peraí. Peraí, meu povo. Peraí. Tá feio demais. Ó, uma decisão interlocutória, você vai pensar assim, ó. Liz, se tem uma decisão interlocutória, eu tenho uma decisão do juiz aqui. Lembra da nossa decisão interlocutória que tava lá aqui, ó? Vou botar aqui. Para tua memória, decisão interlocutória. Para tua memória te ajudar a lembrar que tem uma decisão interlocutória que apreciou a tutela. Uma decisão. Anota sim. Você tá firme. Você quer mostrar para a FGV que você sabe técnica. Você não está adivinhando nada. Você não é adivinho. Tudo bem?
Você está lá para mostrar a ela que você sabe técnica e que você está para aprender a técnica. Ó, do jeitinho que está na sua linha do tempo. Anotou. Para que a empresa entregue o trabalhador o perfil profissiográfico previdenciário e, com isso, ele possa requerer aposentadoria especial junto ao INSS. Ó, a informação não precisa. Intimada da decisão, a empresa o contrata, quem está pagando seus honorários? A empresa, para tentar impedir o efeito. Ela quer parar esse efeito aqui da decisão, da tutela, de urgência deferida, pois teme que os demais empregados sigam o mesmo destino. E aí ele diz, ó, especialmente porque ela não reconhece que haja condição desfavorável do ambiente do trabalho. De acordo com o entendimento do TST, assinale a opção que apresenta a medida. Liz, medida jurídica cabível é uma ação ou é um recurso? É uma ação, não é, porque já tem a RT. É um recurso ou uma outra ação, porque aqui pode também caber uma ação da decisão interlocutória. A decisão interlocutória é irrecorrível de imediato. É agravo de instrumento? Não. Você aprendeu que agravo de instrumento é quando teve o segmento negado do recurso, não é. Embargo de declaração também não. Você acabou de aprender que o embargo de declaração é quando tem uma decisão omissa, obscura ou contrária. Olha aqui, pessoal. Olha para o teu desenho, promete para mim. Promete para mim que você vai fazer esse desenho lá na sua prova e você não vai fazer só de processo de trabalho, não. Você vai fazer de todas. Liz, eu vou saber desenhar? Vai. Vai porque você vai treinar isso em casa. E aí você vai chegar lá, riscar a prova, o negócio todo, só com seus desenhos bem bonito. Bonito não, faz feio assim, igual esse meu. O importante é que você entenda que você tem uma decisão interlocutória. E da decisão interlocutória é irrecorrível de imediato no processo do trabalho. E não cabe recurso. A medida jurídica cabível aqui é o mandado de segurança. Tudo bem, pessoal? A FGV tem abordado esse tema muitas vezes. Caiu como peça. E você tem que estar pronto para fazer esse desenho e não errar nenhuma questão de recurso, nenhuma questão que traz a medida jurídica cabível. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Anota essa súmula e bora. Eu quero terminar, gente. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. De uma sentença trabalhista, LDP, o que você vai fazer? Desenhar. De uma sentença trabalhista que julgou o pedido procedente, em parte, somente a reclamante recorreu, você vai dizer assim, julgou procedente, teve um recurso aqui, né? Teve um recurso aqui, você vai falar, bom, ela recorreu de uma decisão, teve um RO aqui. Só que ela disse, ó, que julgou o pedido procedente em parte, somente o reclamante recorreu. Então, o reclamante apresentou, você vai anotar. Você está meio confuso, o que está acontecendo com essa questão? Essa questão está estranha, mas eu vou anotar que foi o reclamante que interpôs esse recurso aqui. No prazo de 8 dias da intimação acerca do recurso, a sociedade empresária, que é a reclamada, eu gosto de botar assim, reclamante com Rzinho, para você lembrar, que é o reclamante sempre é pequeno, né, gente? Porque o empregado é o desfavorável aqui no processo do trabalho. A empresa, não estou falando que é minha opinião de tese, tá? Mas estou falando que você vai pensar que o reclamante ele é um menorzinho, o reclamado é um Rzão, que é a reclamada, né, que é a empresa. Então, ó, a sociedade empresária apresentou contra as razões ao recurso. Olha aí, gente. Olha aí. Olha que nem eu não tinha lido o recurso ordinário, mas o meu RO já estava ali. E por que já estava? Porque eu estava aplicando técnica. Lê, desenha, depois eu vou procurar. Você vai fazer isso na hora da prova. Olha lá, o ordinário já apareceu e você já estava com ele desenhado. Agora ele trouxe uma informação para você, ó. O recurso ordinário adesivo LIS. Cabe recurso adesivo no processo do trabalho? Cabe. Na hora da prova você ficou meio confuso. Aí você falou assim, recurso adesivo é um recurso que gruda ali, né, do lado do RO, pegou a ponga. Gente, só um parêntese. Recurso adesivo cabe no processo do trabalho, tá? Ele só cabe nas hipóteses de RO, RR, embargos ao TST, agravo de petição
e recurso extraordinário. Recurso adesivo só cabe no processo do trabalho de RO, RR, embargos ao TST, agravo de petição e recurso extraordinário. Ele exige que as partes tenham sido sucumbentes reciprocamente. O que isso significa? As partes perderam. Ou seja, as partes ali estavam irresignadas com a decisão. As duas poderiam ter entrado com recurso, tá? Só que apenas uma das partes recorreu. E aí, o que a outra parte vai fazer? Pegar aí a carona no recurso para também recorrer. Tudo bem, pessoal? É basicamente isso. Você tem que estudar o recurso adesivo, porque a FGV ela tem gostado desse recurso, tá? Então, ela, na verdade, você precisa dar uma revisada nesse ponto para que você consiga entender que é um recurso, sim, que cabe aqui no processo do trabalho. Um recurso também lá do processo civil, mas que a gente tem ali aqui como subsidiário. Então, olha o comando dela. Você desenhou do jeito que você entendeu. Diante do caso retratado, os dois termos da legislação em vigor assinale a afirmativa correta. Não existe previsão de recurso adesivo na CLT. E por isso ela não pode ser interposta. Gente, você está programado, né? Para não fazer nada de não existe, não pode. É aquela questão que você vai riscar de cara, para nem chutar errado. Aí ele diz: o recurso adesivo pode ser manejado na seara trabalhista e, com a desistência do principal, o adesivo será admitido e apreciado pelo TRT. Você ficou meio confuso aqui, ó, porque tem falando da desistência do recurso. Deixa ele quietinho. O recurso adesivo, com a desistência do recurso principal, não poderá ser conhecido, não poderá ser reconhecido. O adesivo será admitido e apreciado pelo TST. Olha aí, pessoal. Não, falei errado aqui, me perdoe. O recurso adesivo com a desistência do recurso principal não poderá ser conhecido, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado da sentença. Você também ficou na dúvida. A desistência do recurso principal dependerá de concordância da parte, essa que você eliminou, tá? Contrária. Porque isso pode gerar consequência ao recurso adesivo. Não é essa, tá, gente? Você ficou e se perguntou qual a melhor responde. Como esse está falando da desistência principal, pessoal, você tem que estar... Essa aqui é uma questão mais específica, mas você vai se perguntar qual a melhor responde. O recurso adesivo com a desistência do recurso principal não poderá ser conhecido, ocorrendo assim o trânsito em julgado da sentença. Você vai, ó, pessoal, ler o artigo 997, parágrafo 2º, inciso 3 do CPC, para você entender tudo sobre o recurso adesivo, porque é um recurso que a FGV tem buscado, pessoal, tem feito, inclusive essa questão eu até apostei que poderia cair uma questão aberta de recurso adesivo ou até a própria peça, tá? Caso o recurso principal não seja conhecido, ocorrerá aí o trânsito em julgado. Justamente, pessoal, porque tem essa em razão do não conhecimento subordinado do recurso, tá? Então, observe, quando você ficar entre as duas, você vai se perguntar qual a melhor responde. Como você sabe que tem essa situação do recurso principal, que é o RO, que basicamente ele pega uma ponga, uma carona, você iria se perguntar qual a melhor responde. Aí você iria entender que teria essa situação do recurso principal com o recurso a ser conhecido, tá, gente? Então, você ia se perguntar qual a melhor responde. E aí você iria assinalar a resposta certa, tá? Mas eu entendo que essa questão aqui ela é mais específica. Eu trouxe ela só para te tirar um pouquinho aí, te fazer correr para verificar, tá? Situações também específicas. Para finalizar, a gente já está finalizando, viu, gente? Estamos finalizando, não estamos finalizando, não? Eu vou pular porque eu quero falar contigo uma última aqui, que é essa aqui, ó. Eu quero falar contigo com essa questão para a gente finalizar. Ó, depois vocês respondem essas outras. Depois de fracassar a tentativa pacífica de negociação para realizar uma convenção coletiva no âmbito municipal, o Sindicato dos Empregadores ajuizou dissídio coletivo. Você vai anotar, ó, dissídio coletivo.
É uma ação inicial, tá? Depois de regularmente processado nos moldes da lei, recebeu uma sentença. Você vai anotar. Do mesmo jeito que você anotou até a outra mais complexa. Por isso que eu trouxe 3 questões, assim, uma mais simples, uma mais complexa, que você vai anotar e vai ver qual a melhor responde. E essa agora, para você ficar craque. Essa agora vai confrontar com a tua linha. Mas você tem que estar pronto para saber como se sair, tá? Por isso que eu trouxe 3 tipos de questões. Observe. Ajuizou o dissídio coletivo depois de regularmente processado nos moldes da lei, recebeu sua sentença normativa. Ocorre que o Sindicato dos Empregados não concorda com algumas cláusulas fixadas e pretende recorrer da decisão. Ele quer entrar com recurso da decisão em sede de dissídio coletivo. Olha você. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, assinale a resposta correta. Pessoal, da sentença no processo do trabalho cabe RO. Tudo bem? Cabe RO. Não esqueça disso, não vai fazer besteira. Ela te perguntou, caberá RO para o TST? Você ficou confuso. Meu Deus. Por se tratar de sentença normativa é irrecorrível, esquece isso. Ninguém está falando, ela botou normativa ali, mas não tem nada a ver. Vai ter uma questão que você vai riscar na prova, busque ela primeiro. Lembra que eu falei? Seu cérebro não trabalha com muita opção, seu cérebro trabalha com poucas opções. Caberá recurso de revista para o TST, corta essa. Porque não falou ainda da decisão do RO. Não pule tua linha, não pule teu desenho. Não tem decisão em acórdão de RO. Não tem. Ele está te perguntando qual é o recurso cabível dessa sentença aqui. Você sabe que é RO e você sabe que tem 2 questões com o nome RO. Aí agora você vai se concentrar e vai se perguntar qual a melhor responde. Essa questão foi campeã de erro, porque ela tem uma pegadinha. Eu te disse que RO, ou eu te disse que dissídio coletivo, mandado de segurança e ação rescisória são ações de competência originária, ação rescisória, perdão. São ações de competência originária do TRT. Pessoal, pensa comigo. Se ela nasce no TRT, todas essas 3 nascerão competência originária do TRT, da decisão de uma ação que nasceu. Se ela nasceu no TRT, ela vai começar aqui. Perceba que essa primeira decisão, apesar de você estar numa segunda instância, é uma decisão primeira. Então, cabe RO, mas cabe RO para o TST. Tudo bem? Você vai se perguntar qual a melhor responde. Qual a melhor responde? E você vai lembrar disso aqui. Li, se aposta numa questão dessa, já caiu. Ela pode vir, gente, com mandado de segurança e com ação rescisória. E aí vai trazer o mesmo caso, a mesma historinha, com outros nomes, e vai te falar de uma dessas ações. Você tem que estar pronto, preparado, programado, para entender que ela está falando de uma ação de competência originária do TRT. Tudo bem? Ação de competência originária do TRT, meu povo. Meu Deus, minha gente. Meu Deus, vocês ficaram aqui. Ultrapassamos um pouco o tempo, mas eu quero de verdade te passar que o teu olhar treinado, que a tua visão para percepções que não são tão aprofundadas. Eu não falei nada aprofundado para você hoje, Liz, mas teve coisa que você falou que eu nunca vi. Tá tudo bem você nunca ter visto, mas perceba, você vai pegar essa técnica do ler, desenha, procura e vai aplicar isso em todas as disciplinas. E você vai fazendo essa técnica, gente, na própria leitura, na própria forma de você responder a questão. Assim você vai ficar com o teu olhar treinado para não adivinhar questões. Você não está aqui para adivinhar. Você está aqui para aplicar técnica, tudo bem? Para ter o olhar treinado para achar a resposta certa, meu povo. Quero agradecer a vocês, tá? Muito obrigada por terem ficado. Ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas cuidado com esses detalhes, porque isso vai fazer com que você gabarite a tua prova. Obrigada, Nath. Obrigada por ter ficado até o final. Quem não assistiu até o final, eu espero que corra e venha
para ver aqui todas essas questões. Respondam com mais atenção, respondam com técnica todas as questões que vocês estiverem treinando. Lembrem-se, vocês não estão respondendo questões, vocês estão estudando por questões. Estão treinando o olhar para a resposta certa. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, se cuidem e até a próxima aula. Vamos treinar o nosso olhar para o grande dia. Bora! Tchau, tchau! Boa noite, Liz. Obrigada. Aula top demais, viu? Um beijo, Débora, obrigada. Doutor Reinan mandou um abraço. Ah, que legal. Beijão para ele aí também. Mando sim. Tchau. Tchau, tchau, gente.